Olá, terceiro ano. Nós vamos gravar para vocês agora a décima aula de Sociologia desse ano, tá? Ela é referente ao módulo 10 da apostila de vocês, página 52, que aborda um tema bastante atual, tá? Movimentos sociais de emancipação feminina. Gente, para saber os movimentos os personagens, as datas, se alguém tiver esse interesse todo, eu recomendo que leia o capítulo, que é bem curto, tá? Página 52, 53 e uma parte, né? 3/4 da 54, certo? O que nós vamos falar aqui para vocês rapidamente, primeiro, eu vou pedir desculpas e vou me retratar sobre uma informação que eu dei na aula passada, que foi sobre a Malala. Ela tem um nome Yarbuzi, Youssef, sei lá, um nome árabe. Eu falei na última aula que ela tinha sofrido um atentado, né, em 2012 e tinha morrido. E depois ela recebeu o prêmio Nobel em 2014 póstumamente. Não foi assim, tá? Desculpa, foi falta de informação minha, eu também não tinha aprofundamento suficiente sobre a Malala. Em 2012, ela tinha 15 anos, retornando da escola, ela sofreu um atentado do Talibã, no Paquistão. Foi um tiro na cabeça, porém ela passou por vários tratamentos, cirurgia e sobreviveu, tá? Em 2014, com 17 anos, ela foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. E continuou defendendo o direito, continua até hoje, defendendo o direito das mulheres à educação, certo? Hoje em dia ela mora na Inglaterra e continua defendendo o direito das mulheres à educação, certo? Pessoal, vocês vão notar que tem várias pausas nesse vídeo, né? Que eu paro e recomeço, porque eu tô com uma rinite alérgica, assim, extremamente atacada, muito sensível, então toda hora eu tenho que limpar o nariz, eu acho extremamente desconfortável e constrangedor fazer isso durante a aula de vocês. Mas como a gente estava falando a respeito do machismo não ser o inverso do feminismo, não defender igualdade de direitos, a gente vai falar sobre o movimento feminista ser muito mal interpretado pela sociedade. Ele ser muito mal julgado pela sociedade, tá? Porque na visão machista da sociedade predominante, da sociedade patriarcal predominante até hoje, onde a mulher tem um papel definido, né? O papel de ser mãe, de cuidar da casa e dos filhos, assim, pessoalmente eu acredito que isso aí não deva existir, mas existe. A gente sabe muito bem que existe. Então eu acredito que isso aí não seja positivo, mas de qualquer maneira eu tenho que passar esse assunto para vocês e vocês vão fazer os seus julgamentos. Cada um faz o seu julgamento e sustenta, né? O melhor de tudo é sustentar, é defender o seu ponto de vista numa conversa, numa discussão. Calma também com as discussões, porque isso é um assunto, além de tudo, polêmico, né? E delicado para tratar. Mas o movimento feminista sofre críticas, às vezes mentirosas, né? Da sociedade, da mídia principalmente, com relação à sua essência. O movimento feminista ele tem uma essência bem relativa à igualdade de direito das mulheres, né? Igualdade tanto no trabalho, como assim na vida social, né? Que os papéis sociais, e uma igualdade de direitos, principalmente políticos, né? Que a gente tem a existência do movimento sufragista no Brasil, que conseguiu a liberação do voto para as mulheres em 1932, né? Ou seja, não tem 100 anos isso.
E aí o voto passou a ser, o sufrágio passou a ser universal, passou a ser obrigatório em 1965. Então, quer dizer, aqui no Brasil, até 32 as mulheres não tinham direito de votar. Por quê, né? Por que será? Porque elas eram consideradas inferiores. Ainda são, né? Só que de uma forma velada. Elas são consideradas estereótipos, né? Assim, personagens na vida social que já têm função definida, que é justamente casar, constituir uma família, cuidar do marido e dos filhos, né? E o movimento feminista defende exatamente o contrário disso, uma equalização. A mulher teria direito de estudar, ter sua carreira, aqui optar por casar e cuidar da casa, vai casar e cuidar da casa, mas aqui optar por estudar e ter uma carreira, tem que seguir seu caminho, né? Eu acredito muito, gente, na liberdade, né? Assim, a codificação, a estereotipagem de um personagem na sociedade é complicado. Você atribuir rótulos às categorias é muito complicado. Aqui na apostila, além de tudo, ainda se fala muito sobre o feminismo negro, né? Que as mulheres, por ser mulher, ela já enfrenta uma barreira, né? O indivíduo mulher já enfrenta uma barreira social por ser mulher e ainda enfrenta uma segunda barreira racial por ser negra. Então, citando algumas mulheres que participaram da vida política desde o início da atuação feminina na política, na década de 30 do século passado, a gente tem que destacar a participação de mulheres negras nessa atividade política. Só que, no começo, elas eram associadas ao pensamento marxista, né? Ao pensamento comunista, né? Leninista, né? Ao Partido Comunista Brasileiro, que tentava pregar ideias marxistas, ideias comunistas na política. Aí a história política do Brasil já é uma outra conversa. Mas as mulheres passaram a atuar muito no início ligadas a esses partidos, principalmente ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro. Percebe? Aqui na apostila vocês vão encontrar o nome de algumas mulheres que se filiaram, né, as Três Marias, como elas são conhecidas na sociologia, e aqui vocês vão saber quem é quem, né? A gente vai conversar sobre a Chimamanda Ngozi. Seria uma nigeriana que defende também a equalização, a equidade dos direitos femininos, só que em nível mundial. A Chimamanda, ela é uma nigeriana negra, né? Assim, uma nigeriana negra, mulher, lógico, não preciso nem falar que a gente está falando sobre a atuação das mulheres na sociedade, que fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos, na Johns Hopkins e na Yale. E ela se constitui uma autoridade muito grande na defesa dos direitos das mulheres na sociedade. Então, veja só, vocês podem reparar também aqui que aqui tem um trecho de um livro da Chimamanda que fala muito sobre ela negar os estereótipos do movimento feminista. Ela nega que ela seja uma feminista que odeia homens, que é um atributo mentiroso a respeito das mulheres feministas. As mulheres, é uma negra que refuta toda e qualquer atividade dela, assim, ironizando as pechas, né? Ironizando os estereótipos.
ela nega que toda atividade ligada à vaidade dela, né, ao estereótipo feminista dela, ao estereótipo feminino dela, seja por causa dos homens. Ela nega, né? Ela começa o diálogo no livro dizendo que ela é uma feminista nigeriana, negra, que não odeia homens. Ao contrário do que todos pensam das mulheres feministas. Ela se embeleza, ela fala do batom e do salto, gente. Que ela faz isso para ela e não para os homens. Depois, lógico, a gente percebe que ela estava ironizando. Ela é uma mulher charmosa, bonita. Inclusive tem uma foto dela aqui na página 53 que eu recomendo que vocês olhem. Então, assim, aquele estereótipo de mulher feminista que odeia homens, que não se enfeita, que não se perfuma, não se depila, enfim. Isso tudo é furado, né? A gente tem que examinar muito bem os fatos para poder tirar fazer um juízo de valor, né? Para poder emitir o nosso juízo de valor. Porque, veja, gente, em todos os capítulos, todos os módulos que eu falo para vocês a respeito de coisas polêmicas, de assuntos polêmicos, a minha maior recomendação a vocês é a seguinte: se instruam, pesquisem a respeito. Gente, continuando na nossa 10ª aula de Sociologia, tem um trechinho aqui do livro, de um dos livros da Chimamanda, porque ela é uma escritora de muito sucesso, uma personagem literária assim, de grande participação agora na literatura, né, reconhecidamente de sucesso. Então, assim, ela representa um exemplo, gente, de uma mulher que foi assim muito bem sucedida na carreira dela, apesar de toda a dificuldade que ela encontrou, né? Como nós mencionamos agora há pouco, a primeira por ser mulher, a segunda por ser negra, africana, nigeriana. Então, olha, gente, tem um trecho aqui que eu acredito que seja muito legal para vocês lerem e tirarem suas conclusões, que foi o episódio que aconteceu na vida dela que despertou o interesse dela pela luta feminista, pela luta dos direitos das mulheres, tá? Então, gente, é um episódio a respeito de uma, assim, acredito que seja a 3ª série, se for igual ao Brasil, né? Que com 9 anos a pessoalzinho está na 3ª série. Eu não sei como é a divisão lá, a divisão didática, né, dos anos das séries, mas enfim, aqui ela disse que ela tinha 9 anos e que no início do ano letivo a professora anunciou que ia fazer uma prova e quem tirasse nota mais alta na prova seria o monitor da classe. O monitor da classe, naquela época, tinha direito a circular na classe, enfim, lá ela fala de alguns direitos que a criança fica empolgadíssima, né? Falar quem eram os baderneiros, circular pelo fundão e pedir silêncio, enfim, alguma autoridade, né, esse monitor da classe teria. Aí a prova se realizou, ela tirou nota mais alta e, para surpresa dela, quem foi eleito monitor da classe foi um menino, foi a segunda nota mais alta, não foi a dela. Por quê? Porque ela era mulher. E esse cargo de monitor, teoricamente, deveria ser desempenhado por um menino. Gente, eu não vejo, assim, opinião do professor Márcio, tá? Eu não vejo uma pré-definição a respeito de quem deve ocupar tal cargo ou outro cargo. Todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, certo? As pessoas mencionam, a mulher não pode ser pedreira, estivadora do porto. Como não? De repente ela
uma mulher extremamente forte, habilidosa nessas tarefas, ela pode desempenhar numa boa. Se tiver bem para ela, se tiver ok para ela, se ela consegue desempenhar essas tarefas, qual o problema? Então, assim, você entendeu? Polícia, por que a polícia não pode ser mulher? Né? Tem tanta mulher polícia, né? E na política, gente, tem uma história curiosa, inclusive eu vou colocar algum site aí que possa esclarecer melhor. Antes de 32, teve uma cidade, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte ou Ceará, que aprovou o voto feminino. Aí as mulheres foram lá, votaram, e tiriri, tororó. No ano seguinte, os votos femininos foram anulados. Olha que absurdo, gente. Aí, em 32, o Getúlio Vargas assinou um decreto tal, que autorizava o voto feminino, mas ele continuava sendo facultativo. A mulher votava se ela quisesse. Aí, em 1965, o voto feminino se tornou obrigatório, né? O voto são as mesmas regras que vêm até hoje, me perdoa. É antialérgico, né? Tomar antialérgico igual pipoca, né? Igual confete, MM agora. Gente, então esse assunto dos movimentos feministas é um assunto polêmico, delicado, mas é um assunto, na minha opinião, interessante. Além de ser um assunto atual, né? Porque, ao contrário do que todos pensam, as mulheres feministas não odeiam os homens, não são zangadas e mal-humoradas. Elas apenas acreditam que a mulher pode desempenhar os mesmos papéis sociais dos homens. Ela não tem que cumprir uma função pré-estabelecida de ser dona de casa, ser a mãe da família. Ela pode ser a provedora. Gente, então esse módulo 10 tem um assunto polêmico, que é o assunto feminismo, né? Os movimentos feministas. Eu falei en passant sobre algumas personagens importantes, me retratei a respeito do meu grande erro de não aprofundar na vida da Malala Yousafzai, que eu espero que vocês não cometam o erro que eu cometi. Na minha cabeça, a Malala já não existia mais. Ridículo. Eu não pesquisei para poder falar isso. Eu, na posição de professor, assim, cometi um erro crasso. Gente, eu acredito que nesse assunto, o que eu poderia passar para vocês de uma forma assim mais descontraída, mais coloquial, eu fiz. Se alguém tiver algum interesse, pode se aprofundar mais, aliás, deve se aprofundar mais, e saber a respeito das mulheres feministas. Elas não são aquele bicho mal-humorado, que não passa perfume, que não se depila, certo? Que não se embeleza. Não é bem assim, né? A essência é equidade de direitos. A essência dos movimentos feministas é equidade de direitos. Desde o movimento sufragista, 1927, 1925, certo? Então, gente, eu desejo a todos bons estudos e agradeço a atenção de vocês até esse momento.